Eu me chamo Samira, tô falando aqui de Kuala Lumpur, capital da Malásia. Também sou nômade e tem um tema que ocupa muito assim a minha cabeça e eu queria bastante saber o que você pensa sobre, que é filhos. Você pensa em ter filhos? Se sim, você criaria eles de forma nômade também, como viajantes do mundo? Se você já chegou a pensar sobre isso em algum momento. E é isso, tô amando os conteúdos da galeria. Um beijo. Ser mãe ou não ser? Eis a questão. Samira, muito obrigada aí pela sua pergunta. Fico feliz que você está gostando da galeria. Eu vou usar essa sua pergunta para ampliar e falar um pouco mais sobre esse assunto de maneira geral, né? É um assunto que está sempre em alta, né? Gera muito questionamento, gera muitas indecisões, muitas dúvidas. Então, acho interessante trazer aqui o meu ponto de vista sobre isso. Inclusive, eu tenho uma resposta para a pergunta: e aí, você vai ser mãe? Você quer ser mãe? Eu já criei uma resposta padrão de tanto que eu recebo essa pergunta no inbox do Instagram, na caixinha do Instagram, e a minha resposta acabou se tornando: é uma possibilidade, mas não é uma prioridade. Inclusive, algumas pessoas me perguntam se eu não acho chato receber essa pergunta com tanta frequência, principalmente depois que eu fiz 30, 32, certamente eu recebo essa pergunta com uma frequência bem grande, principalmente nas redes sociais, que eu acho que as pessoas se sentem mais à vontade para fazer essa pergunta, na vida real nem tanto. E a verdade é que eu não acho essa pergunta muito chata ou invasiva, eu acho bem normal as pessoas terem essa curiosidade, principalmente porque nós somos provavelmente a primeira geração que vai ter um número expressivo de mulheres que vão optar por não ser mãe. E até aquelas que vão escolher a maternidade vão também fazer escolhas de estilo de vida, de como vão criar os seus filhos, né? Seja nômade, ou seja de outras tantas maneiras e opções que a gente tem hoje em dia, de maneiras diferentes, que não eram tão comuns nas gerações passadas. E isso quer dizer que a gente não tem uma referência, a gente não consegue olhar para um grupo de pessoas, nesse caso a gente está sendo bem específico sobre mulheres, que no passado fizeram escolhas diferentes e que a gente possa usar isso como base, né, para analisar qual foi o resultado, se as pessoas foram felizes, né, qual foi, o que elas colheram dessa escolha, quais foram as dificuldades que elas tiveram. Então a gente não consegue analisar esses resultados quando nós estamos sendo as cobaias da situação. Então eu acho que muito dessa curiosidade e de querer saber, né, qual vai ser a escolha das outras mulheres e como que elas vão lidar com essa nova fase, assim, né? O mundo mudou muito. Então, hoje a gente tem uma qualidade de vida muito diferente, as mulheres têm muito mais possibilidades no mercado de trabalho, no estilo de vida. A tecnologia também está aí para trazer muito mais opções para as mulheres que querem engravidar mais velhas, mais para frente. Então, são muitas mudanças num contexto que a gente não tem muita referência das gerações anteriores, então eu acho bem comum que exista, assim, essa dúvida, né? Quase que querendo olhar para o lado para saber o que o amiguinho vai fazer, porque não é uma decisão tão simples, né? Tanto escolher a maternidade e entender como que você vai gerenciar isso dentro de um estilo de vida, dentro do profissional, dentro do relacionamento e de tantas possibilidades, assim como que vai ser a minha vida se eu optar pela não maternidade, que ainda segue sendo uma escolha que não é tão comum. E aí, falando sobre mim, eu nunca sonhei em casar e em ser mãe. Eu com frequência comento com vocês aqui que eu sempre fui muito observadora, então desde pequeno eu observava os casamentos, as escolhas das pessoas, os resultados disso, o papel da mulher dentro dessas relações, que por eu ser do interior do Rio Grande do Sul, ele era muito limitado, era muito dentro do tradicional. Então, rapidamente eu olhei para aquele tal de casamento e falei, bom, se isso é casamento, eu não quero casar. Essa foi a minha referência. Então, eu cresci muito falando isso para todo mundo ouvir, que não, eu não ia casar. E aí, acabo casando muito mais cedo do que eu poderia imaginar, né? Eu casei com o Felipe em Nova York, eu tinha 24 anos. Tudo bem que eu fui bem rápida na minha vida, eu fiz muita coisa até os meus 24 anos, mas ainda assim, foi bem cedo. E aí, ali, eu tive que ter um entendimento melhor disso, né? Eu entendi que eu tava casando, mas eu não
estava fazendo o que eu via as pessoas à minha volta fazendo, né? Aquele casamento tradicional, eu não estava vivendo aquilo continuava realmente não fazendo sentido para mim. E eu estava casando dentro dos meus próprios termos. Eu estava inventando praticamente, né, uma forma de me relacionar aonde estava dentro dos meus valores, dentro do que fazia sentido para mim. Então eu fiz as pazes com essa ideia, né, de estar casando, que foi um processo também de amadurecimento, de você olhar para isso com outro olhar. E beleza, casei, ok. E aí entra, né, muito o lance de ser mãe. E desde muito novinha eu ouvia isso das pessoas, né? Porque eu sempre falei, não, eu não quero ser mãe. E era unânime as pessoas me falarem que era normal, era muito nova ainda, mas que com certeza, conforme a idade fosse chegando, esse desejo de ser mãe, ele viria naturalmente. E eu sempre desconfiada que sou, né? Porque se todo mundo me diz a mesma coisa, eu já acho estranho, porque eu falo, tá, se nós somos diferentes, como é que vocês todos têm tanta certeza do que eu vou querer? Ficava meio na dúvida, mas falei, tá, talvez seja isso realmente. Então, talvez conforme eu for ficando mais velha, né? Quando eu chegar nos meus 30 e tal, esse desejo de ser mãe, ele vai vir naturalmente. Tanto que, desde o começo do meu relacionamento com o Felipe, eu sempre deixei claro pra ele que eu não tinha esse sonho de ser mãe, mas que eu deixava isso em aberto, né? Porque poderia haver a possibilidade de eu mudar de ideia conforme eu for ficando mais velha, os meus sonhos, os meus objetivos fossem mudando. Já ele sempre deixou claro que ele gostaria muito de ser pai. Mas é claro, o tempo passa, então não tenho mais 24 anos, agora eu tô com 34. E hoje eu vejo eu e o Felipe mais próximos, assim, como se a gente estivesse muito distantes no começo do relacionamento. Eu vi o Felipe também querendo ser pai muito de um lugar automático, porque é uma escolha que você faz automaticamente, que eu acho que ele nunca tinha questionado até então. E é muito mais fácil para o homem escolher ser pai, né? Eu sempre tive muito essa consciência, assim, de que a escolha de ter um filho me transformaria e me traria muito mais desafios e mudanças do que para ele. Então, sempre fui bem racional quanto a isso. E no começo o Felipe chegava a beirar aquele romantismo, sabe? De, eu quero ter uma filhinha. Ele sempre fala que é uma menina, que vai ser igual a você. E aí ela vai mandar em mim tanto quanto você manda. E aí vão ser duas mandoninhas mandando em mim. Eu vou adorar. E você pode continuar viajando e fazendo suas coisas. Eu vou ser muito feliz ficando em casa e cuidando dela. Então ele sempre teve esse lugar, e é muito bonitinho, né, ver o cara que você ama expressando esse desejo de ter um filho com você, mas talvez por eu não ter esse sonho, eu sempre consegui lidar com isso com uma dose mais de realidade, assim, né, então nesse sentido eu vejo o Felipe muito mais romântico e eu muito mais realista, assim, de é muito bonitinho o que você tá falando, mas a realidade é outra. Então a gente começou esse relacionamento muito distantes nessa opinião, né? O Felipe com uma visão muito mais romântica, tendendo ao sim, era muito mais um automático de é isso que se faz, eu nunca me questionei como isso vai impactar a minha vida, as minhas decisões, o meu futuro. E eu muito mais pé no chão, assim, e muito mais tendendo ao não, né? Se eu tivesse que fazer essa escolha naquela época, eu diria que não. Então eu tava contando com o fator tempo, de que talvez, né, dentro do nosso relacionamento, com o tempo, com os sonhos que a gente fosse conquistando, eu poderia, sim, mudar de ideia. Então, hoje em dia, eu vejo a gente muito mais próximo, o Felipe ainda tendendo mais ao sim e eu tendendo mais ao não, mas a gente compreendendo e questionando, a gente já questionou muito isso e hoje a gente entende de uma maneira muito parecida isso. Então, grande parte das nossas conversas tipo, o Felipe fala, não, ia ser muito legal ter filho. Mas, puta, agora não, né? Vamos pensar mais pra frente? Vamos dar mais uns 2, 3 anos pra gente falar disso? Então, eu vejo ele mais ciente, né, de como isso é uma decisão importante e que a gente tem a condição de fazer ela bem pensada dentro de um relacionamento saudável, e isso é algo que a gente tem a nosso favor. E já eu, hoje em dia, assim como a minha percepção do casamento ela mudou, eu também tenho uma percepção diferente de ter filhos, ela também amadureceu,
porque o não ser mãe vinha muito daquele lugar de eu não vou ser a pessoa 100% responsável por essa criança, enquanto o pai ajuda, faz o que dá, mantém financeiramente, sei lá, era muito desse lugar a minha visão. E o Felipe, a única coisa que me faz realmente considerar a possibilidade de ter filhos é porque é o Felipe, que é um cara que cuida de mim já, então assim, eu não tenho dúvidas de que ele cuidaria de um filho tão bem quanto ele cuida de mim. Ele tem as responsabilidades de casa, ele se vira sozinho, então assim, essa maturidade é muito importante e eu vejo isso nele. Então eu sei que eu não estaria sozinha nessa, eu sei que eu tenho um parceiro à altura que seria um pai incrível, então isso me faz considerar. Mas, pra ser bem sincera, aquele negócio de, né, da maternidade que vai batendo conforme você vai ficando mais velha, isso não mudou muito pra mim, não. Assim, se não fosse o Felipe na minha vida, eu provavelmente já teria batido esse martelo, assim, de que não, porque esse desejo da maternidade, ele não veio com o tempo. Então, assim, a nossa brincadeira interna é de que eu tô tentando convencer ele que não, e ele tá tentando me convencer que sim. Então, a gente vai ver quem que vai conseguir convencer o outro. Mas é uma decisão que a gente já jogou mais pra frente. Daqui a 2, 3 anos a gente vai repensar sobre isso. Provavelmente ali quando a gente pegar nossa cidadania australiana, que vai ser um final de uma fase desse videogame e que vai fazer bastante sentido, eu acho que olhar pra isso, de quais vão ser os próximos passos. Então deixa rolar. Não é nada que a gente tomaria uma decisão hoje em dia, por isso que eu falo que é uma possibilidade e não uma prioridade. E o que eu quero dizer com isso é que, por não ser uma prioridade, eu não vou tomar a decisão de congelar óvulo, de pensar nisso, eu sou super saudável, o Felipe é super saudável, a gente é bem tranquilo, assim, de que se a gente for tentar, se a gente quiser e for pra acontecer, vai acontecer. Então, por não ser uma prioridade, a gente não se preocupa, não tá pensando nessas coisas, não faz sentido, mas é uma possibilidade. Inclusive, se viesse a acontecer, hoje em dia eu lidaria muito bem com isso, né? Porque como eu sempre tive muito medo, nunca quis ser mãe, quando eu era mais novinha, de verdade, gente, eu tinha mais medo de engravidar do que da morte. Esse era o nível, assim. Eu falava, nossa, não, tem muita coisa que eu preciso fazer na minha vida ainda. Se eu engravidar, ferrou. Então, eu sempre me cuidei muito em relação a isso. E hoje em dia, claro, né, tô dentro de um relacionamento estável, numa idade ok, então se viesse a acontecer, eu acho que eu lidaria bem com isso, bem dentro do padrão, né? Porque com certeza eu ia dar uma surtada até lidar bem depois com isso. E a Samira perguntou também, no caso de eu escolher ser mãe, como que eu me vejo fazendo isso acontecer, né? Numa vida nômade, em movimento. Então vamos fazer esse exercício de imaginação, né? Se eu fosse ter um filho, como que eu imagino isso acontecendo? E eu não sou o tipo de pessoa que já antecipo isso de, não, vou ter filho, vou botar nas costas, vai viajar o mundo comigo, minha vida não vai mudar, eu vou continuar fazendo o que eu já faço hoje e tal. Eu não crio essa expectativa, até mesmo porque eu já vi muitas pessoas criando essa expectativa e forçando para que isso acontecesse e acabava que não dava certo. Então acho que é uma maneira da gente negar a transformação. Então, se eu fosse ter um filho, eu me vejo muito tendo um primeiro ano lento, para me conhecer, porque nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai. Então, quem seria a Letícia mãe? Né? O que essa experiência ia despertar em mim? Eu acho que a gente não pode imaginar que não vai haver uma mudança, que não vai haver uma transformação. Inclusive, acho que é uma decisão que a gente tem que tomar sabendo disso, né? Que vai ser transformada. A vida não é a mesma depois da maternidade, né? As prioridades mudam, a nossa cabeça muda, tudo muda. Então, como que eu, Letícia, hoje vou fazer essa escolha se eu não faço a menor ideia em quem eu vou me tornar? Então, com certeza eu tiraria um primeiro ano lento para eu me conhecer dentro desse novo contexto e principalmente para eu conhecer esse ser humanozinho que vai chegar no mundo, né? Quem que é essa criança? Qual é a personalidade?
é um encontro, né? Então, entender essa pessoa que chegou, entender a pessoa que eu tô me tornando e aí, a partir disso, fazer as escolhas que fizerem sentido. E eu acho interessante também trazer para vocês as minhas percepções do que me faz ficar ok com a ideia de não ter filho. Toda escolha que a gente faz tem uma consequência, então acho que o primeiro ponto é analisar isso, perceber se eu for mãe, quais vão ser as consequências disso, o que eu vou estar perdendo, o que eu vou estar ganhando, analisar, fazer a mesma coisa para o não ser mãe, e aí se imaginar no futuro, olhando para trás, e o que você tem uma chance maior de se arrepender, né? Qual é a escolha que você vai lidar melhor com as consequências dela. E quando eu faço essa análise, eu me sinto totalmente ok em lidar com as consequências de não ser mãe, muito mais do que de ser. Eu me vejo com muito mais arrependimento de talvez escolher ser mãe do que de não ser. Então, acho que esse é um primeiro fator. E uma das coisas que mais me assusta da maternidade é que ela te joga de volta na sociedade. E aí, né, o que eu quero dizer com isso? Hoje, por exemplo, a Letícia, eu posso comer o que eu quiser durante o dia, eu posso viajar por quanto tempo eu quiser, eu posso fazer escolhas ruins do meu tempo e elas só dizem respeito a mim. Então, por exemplo, eu posso abrir uma garrafa de vodka ali e beber ela inteira e ninguém vai dizer nada. Tá tudo certo, é uma escolha minha, né? Cada um faz o que quer. Além disso, eu sou uma pessoa que gosta muito da minha solitude. Eu não vivo para o calendário normal, para os feriados, para as festividades. Eu não sinto falta de ter um ciclo de amigos, de comunidade, de ter uma vida que se repete todos os anos, porque você está muito seguindo aquele calendário que está todo mundo seguindo. Então, a data que você viaja tem que ser na data das férias da escola. Então, entra num lugar muito do que a sociedade tem que fazer e a sociedade ainda ganha o direito de te cobrar isso, né? Porque se você tem um filho, o governo pode vir aqui e falar, olha, não pode, você está viajando, essa criança tem que estar na escola, é o período escolar. Ou o meu vizinho que vai ver que eu bebi uma garrafa de vodka, gente, eu não bebo uma garrafa de vodka, nem sei a última vez que eu bebi a garrafa de vodka, só tô usando de exemplo, tá? Ele vai fazer uma denúncia, ele vai falar, ela é mãe, ela não pode beber uma garrafa de vodka. Então, assim, as pessoas à tua volta ganham o direito de cobrar coisas de você, de falar o que você tem que fazer. Então, é uma maneira de você voltar para essa sociedade, que eu tanto fugi dela durante tanto tempo, tanto que eu tô aqui no deserto. Eu tenho até dificuldade de viver numa cidade. Então, isso para mim seria um grande desafio, né? Você coloca um filho na escola, tem que ir na reunião de pais, tem que comemorar a festinha de aniversário, tem que comemorar o feriado, tem que olhar para esse calendário e tem que viver o que essa sociedade meio que está vivendo. Então, isso é uma das coisas que mais me assusta sobre essa ideia da maternidade e que eu olho e sinto assim, nossa, ter que lidar com isso é a parte mais difícil para mim. Aí vai vir alguém e vai me falar, não, mas dá pra fazer homeschooling e dá pra viajar com as crianças, eu sigo esse casal no Instagram que super faz isso e tal. Gente, cada escolha é uma renúncia. Vocês acham que é simples você lutar contra esse sistema todo e criar um estilo de vida? E crianças, elas precisam de socialização. Eu não preciso. E eu vou ter que acabar socializando com pais, com pessoas que... Imagina, meu filho vai ter um amiguinho e eu vou ter que me relacionar com os pais desse amiguinho que talvez eu não tenha absolutamente nada a ver com eles, mas eu vou ter que me relacionar com eles porque o meu filho é amigo do filho deles. E gente, eu não sou boa com isso. Então, assim, ia ser um desafio imenso. E eu acho que eu tenho essa percepção comigo de que se eu me proponho a fazer algo, eu dou o meu melhor. Então, eu ia me dedicar muito para conseguir encontrar uma maneira disso acontecer. Mas a gente não pode negar de que é um desafio muito grande, que exige muito da gente. E quando eu olho para esse esforço todo, eu falo, cara, eu nem queria isso. Para que eu vou me esforçar tanto? Entende? Tem um outro ponto que ele é bem íntimo e bem difícil de explicar. Normalmente eu nem me arrisco a tentar dizer o que eu penso, mas enfim, acho que eu vou me esforçar para fazer isso aqui. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que eu não fujo de decisões difíceis. Se eu vejo uma oportunidade de aprendizado naquela decisão, eu vou nela.
Então, por exemplo, até o meu relacionamento com o Felipe, era muito mais fácil eu ficar sozinha. Mas eu percebi que o meu desafio era justamente esse, aprender a dividir o meu mundo, os meus sonhos com uma outra pessoa, que eu tinha muito a aprender naquilo ali, e que escolher ficar sozinha era a minha zona de conforto. Então eu escolhi aquilo, falei, não, aqui eu vou aprender e vamos lá, ver o que eu tiro dessa situação, dessa escolha para minha vida. E a maternidade, ela é um chamado para presença, para o que realmente importa na vida. Ela te chama para olhar o mundo sobre outra perspectiva, sobre um olhar mais ingênuo, prestar atenção no simples, questionar coisas que se tornaram tão cotidianas que você nem lembra mais o porquê que as coisas são daquele jeito. E você não consegue fugir dela, né? Você tem uma criança ali com fome, gritando, querendo a sua atenção. Então não tem como você fazer outra escolha. A maternidade te chama a estar presente, a olhar para aquele ser humano e, ao mesmo tempo, te traz muitos desafios, então também é um lugar de autoconhecimento imenso. E às vezes me assusta um pouco as pessoas falarem com tanta surpresa desse amor, sabe? Nossa, não, mas a maternidade me trouxe um amor que, nossa, eu nunca senti antes. E se tem uma coisa que as pessoas não precisam me convencer de que eu vou sentir um amor que não tem como ser explicado, porque eu já sinto esse amor viajando, conhecendo pessoas, crianças, animais, que eu tenho a sensação que eu daria a minha vida por eles, e eles nem meus são. Então, com certeza, né, eu consigo facilmente acreditar que eu sentiria um amor inexplicável por esse ser humano. E às vezes eu sinto um pouco nessas palavras o quanto as pessoas estão desconectadas, porque esse amor, essa conexão, essa presença que a criança te chama, que é um convite, né, para você trazer isso para sua vida, é de um lugar de tamanha surpresa para as pessoas que eu me questiono, sabe? Tipo, cara, às vezes realmente a maternidade traz esse chacoalhão na vida delas, sabe? Quando você tá muito desconectado disso tudo, a maternidade com certeza é extremamente transformadora, vai te trazer um novo olhar, vai te chamar para o presente. Nesse sentido, eu sou uma pessoa que eu carrego um olhar quase que infantil, assim, eu sou muito atenta aos detalhes, à natureza, às escolhas que eu faço. Eu sou uma pessoa muito presente, principalmente comparado com os outros adultos da minha idade, assim, tanto que eu tenho até dificuldade de conexão com as pessoas, porque o que me importa não importa muito para os outros. Então, quando eu penso em adicionar uma criança nesse mundo, eu vejo muito mais ela exponencializando isso, trazendo um novo olhar para esse mundo que já é mágico, mas não necessariamente me mostrando a magia da vida. Entende? Tem uma diferença nisso. Então eu não me sinto tão surpresa quando as pessoas me falam sobre isso, porque já é uma visão que eu tenho do que eu imagino que seja a maternidade. E aí nessa discussão sobre a maternidade, eu vejo que muitas coisas que são o que realmente importa são deixadas de fora. As pessoas só falam de uma parte muito superficial, assim. Então, por exemplo, uma percepção que eu tenho é que a maternidade é uma das maiores armadilhas para o ego. Porque você pare, né? Você tem essa sensação física, você gesta e coloca no mundo um ser humano que é parecido com você. Fisicamente, você olha para ele e você fala, é parecido comigo. Se você tiver num relacionamento, também é parecido, né? Com aquela pessoa que eu amo. Uma misturinha de quem eu sou com a pessoa que eu mais amo no mundo. E tá misturado nisso aqui na minha frente. Isso é uma armadilha, né? Porque é quase como se fosse você tendo uma segunda chance na vida. E quantas pessoas não projetam as suas expectativas, não tentam moldar aquela criança à sua semelhança, ao que talvez o que eu não fiz, essa criança pode fazer, e ela tem o teu sobrenome, e vocês sabem que eu parto desse princípio, que eu não acho que a gente sabe amar. Eu acho que um dos nossos desafios na vida é a gente aprender a amar. Então, o que a gente chama desse amor, na verdade, não é o amor puro, ele ainda está misturado com um monte de coisa, com apego, expectativa, um monte de coisa que a gente precisa trabalhar. E a maioria das pessoas não vão escolher trabalhar isso, elas vão escolher chamar de amor esse apego.
Então, esse é um processo que a maternidade te desafia e que muitas pessoas nem olham para esse processo. Vão simplesmente justificar esses apegos, expectativas e medos com esse amor que super protege. E sendo que colocar um filho no mundo é dar vida para alguém, então é preparar da melhor forma possível, sabendo que você vai errar, que vai ter traumas, que não tem como acertar, mas dando o seu melhor e dando as ferramentas para que essa pessoa consiga viver a sua história. Cometer os seus erros. É muito difícil a gente deixar, né, que alguém que a gente ama erre, sendo que a gente sabe que poderia estar protegendo aquela pessoa. Então, esse é um processo super difícil que poucas pessoas falam. Quando se fala de maternidade, paternidade, todo mundo gosta de justificar com esse grande amor que protege, que quer estar perto e ninguém fala do que realmente importa. De cara, você tá realmente enfrentando esses monstros internos e indo nesse lugar puro do amor, que entende que você tem que criar essa vida para o mundo sem interesse próprio, que você vai fazer o teu melhor sem pensar que você vai se beneficiar lá na frente porque esse ser humano vai cuidar de você na velhice, ou sem colocar a expectativa de que essa pessoa tem que fazer as coisas que você acha que são certas para ela colher o que você acha que é o melhor. Então, quando eu encontro as pessoas nos meus eventos, as pessoas que me seguem, que leem o meu livro, a grande parte delas, o grande problema delas são os pais, que colocam pressão, expectativas e que fazem com que elas se sintam um lixo em querer viver a sua vida. Dito tudo isso, eu acredito muito que o tópico da maternidade é um daqueles principais que a gente tem que olhar pra gente e ser muito sincero nessas respostas, porque infelizmente as pessoas lidam com essa questão de ter filhos de uma maneira muito superficial. O que realmente importa não é dito. Acredito também que a gente está numa época em que as pessoas estão buscando muitas respostas nos livros, nas técnicas, né? Tentando evitar os erros da geração passada para não passar os traumas. E, gente, só vai criar outros traumas, porque não tem como acertar, não é essa a intenção, não é essa a linha de raciocínio. E eu acho que quando a gente está lidando de uma vida, a gente pode sim olhar para os livros e tem muita coisa que dá para aprender e melhorar, mas a gente tem que, no fundo, a maternidade é um chamado de conexão humana, é de olhar para esse ser humano e ver quais são as características, qual é a personalidade, como que eu posso ajudar essa pessoa a ser ela no mundo. Isso é um processo que começa ali de muito pequeno, então vai muito além do que essa técnica do mental, né, de como que eu vou fazer para ter dinheiro para pagar aquela escola que tem uma abordagem ideal para o meu filho, ou como que eu vou trabalhar para ter dinheiro, para poder ter tempo com essa criança. Então, cada um tem que olhar para a sua verdade e acho que o mais importante, que poucas pessoas falam, que é a minha visão da maternidade, e aí é claro, gente, eu não sou mãe, eu falo isso muito da minha experiência como filha, porque eu tive pais que me criaram de uma maneira diferente, é muito esse lugar de você ser você mesmo nesse processo. Porque se você estiver se esforçando muito para fazer um monte de coisa que não é você, isso vai refletir ali, né? Eu acho que o maior exemplo que a gente pode dar, e crianças aprendem por exemplo, é você ser você mesmo, você tá feliz naquele processo. E aquela criança tá bem com isso. E fala, caramba, olha só, a mamãe tá sendo mamãe é diferente. Isso vai despertar coisas incríveis nessa criança. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ama trabalhar. E ela não tem vergonha de dizer isso, de que ela vai criar o filho dela trabalhando muito. Porque sem isso, ela não é ela não é feliz. E aí, como consequência, ela vai culpar em algum momento essa criança por ela não estar fazendo o que é importante para ela. E aí ela se vira dentro dessa realidade. E eu já conheci tantas pessoas de tantas criações diferentes. E, gente, não tem certo ou errado. O Felipe mesmo é um exemplo mimado que só. Gente do céu, se meu pai, que é mais assim, né, ponta firme, quase um general, se eu conto as histórias do Felipe pra ele, eu acho que ele ia ficar assim, abismado, porque o Felipe foi muito mimado. E aí eu consigo claramente ver o lado bom dele ter sido mimado, porque ele é um homem extremamente carinhoso. Vários aspectos que eu amo em relação a ele tem a ver com isso. E a mesma coisa sobre a minha criação, tem tantos pontos positivos.
né, eu ter tido uma criação muito mais regrada e que hoje em dia se fala grande parte do que as pessoas falam que é o correto hoje em dia, eu não fui criada sobre essa perspectiva e eu considero que deu certo. Então, o que é o certo ou o errado, né? Claro que vamos lá estudar, ver, aprender, entender que existem outras possibilidades, outras maneiras de fazer as coisas, mas eu acho que no final do dia o mais importante é aquela velha história da gente ser a gente mesmo, estar feliz no processo. Crianças aprendem por exemplo e a gente, ao tomar essa decisão, ser muito consciente, olhar para dentro, ser sincero consigo mesmo, seja pelo sim, seja pelo não. Se você tem vontade, não ficar esperando, né, esse momento ideal que você vai ter tudo perfeito, porque não vai existir. Então vá em frente, viver essa fase, esse momento e se entregar a ele. Eu acho que esse é o mais importante. E aí, para quem for decidir que é o não, também fazer as pazes com isso, se desapegar da opinião da sociedade, se desapegar das expectativas dos outros, e entender, como eu disse no começo do vídeo, toda escolha tem uma consequência e a gente faz aquela escolha e aprende a lidar com as consequências disso, sempre escolhendo aquilo que vai ser mais fácil da gente lidar lá na frente, aquilo que a gente vai se arrepender menos de ter escolhido. Lembrando que ser feliz no processo não quer dizer que o processo vai ser perfeito. Bem pelo contrário, a maternidade é um grande desafio. Então é muito mais sobre antecipar isso e saber que a coisa vai sair de controle, que vai ser extremamente desafiador, porque se não fosse, não seria um grande aprendizado. Então você está se propondo a isso por esses desafios e por esses aprendizados, para abrir mão de quem você é e encontrar espaço para um outro ser humano, para a pessoa que você vai se tornar, aprender a gerenciar seu tempo de uma maneira diferente, deixar de pensar somente em você, abrir espaço, criar uma nova relação com a sua autoestima, com o seu corpo. Existem infinitas coisas que vão acontecer nesse processo, mas já sabendo que você não está no controle, que não vai ser perfeito, que você não tem tudo figure out, né? Você não tem tudo resolvido de antemão, e isso vai acontecer no processo. Então, ser feliz no processo é muito isso, é já saber de antemão que vai ter os seus desafios, que você não está no controle, que não vai ser perfeito, mas aproveitar essa jornada, porque na vida de uma criança, cada dia é um dia e o tempo não volta atrás e é sempre uma mudança, né? É sempre uma fase, é sempre algo novo. Então, gostar do processo, ter carinho por esse processo e, como uma consequência, se divertir em meio a erros, acertos e dificuldades que com certeza vão estar no caminho também. Disse a pessoa que não quer ter filho. É que, gente, quanto mais eu tenho a tendência a ir pro não, menos eu quero ser aquela pessoa que quer tentar convencer os outros de que elas também não deveriam ter filhos. Bem pelo contrário, como eu disse antes, é uma questão super pessoal. E vocês, me contem aí, vocês já têm filhos? Querem acrescentar alguma coisa aí, quem já é mãe, da sua experiência? Estão pensando em não ter? Estão pensando em ter? Sempre sonharam com isso? Me contem aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia.